Paulo de Atenas chegou a Corinto. Aonde Paulo chegou? Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Qual era a profissão dele? Fazer tendas. Amém? Só até aqui. Pode sentar e glorificar os altares do Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quero falar aqui sobre dois personagens da Bíblia, e na verdade esses dois personagens eram um casal. Quero falar aqui hoje sobre Priscila e Áquila, um casal que nos vai nos ensinar muito, um casal que tem lições para cada um de nós, um casal que a Bíblia vai nos contar que é um casal de exemplos, de homem e de mulher de Deus. E eu quero que esse casal, Priscila e Áquila, nós venhamos ser como esses casais aqui, na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos extrair lições aqui que eu acredito que vai ser de grande importância para a amada igreja. E em tempos tão difíceis em que estamos vivendo, em tempos de lutas e aflições, a igreja ela tem que se juntar e se reunir e ter o mesmo propósito, o mesmo contexto. Aqui nós percebemos algo interessante. A Bíblia vai nos ensinar, vai nos dizer que Paulo de Atenas ele chega a Corinto. Então Paulo estava chegando de uma viagem muito importante. Paulo estava fazendo missões. Paulo vivia fazendo missões. Paulo vivia viajando. Ele poderia dizer que Paulo era peregrino nessa terra. Paulo, aonde ele ia, ele pregava o Evangelho. E aonde Paulo chegava, Paulo ele procurava uma sinagoga. Alguém sabe o que é sinagoga? Sinagogas são igrejas. Então Paulo ele procurava uma sinagoga. Pastor, por que Paulo procurava uma sinagoga? Para chegar naquele local e pregar a palavra de Deus. E normalmente Paulo achava muitos judeus ali. E Paulo pregava tanto para judeu como para não judeu. Só que normalmente os judeus não aceitavam a palavra, porque existe até nos dias de hoje duas classes de judeus: os judeus que aceitam o Evangelho do cristianismo, que aceitam que Jesus veio, que morreu por nós, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e é filho de Deus, e a salvação é para todos. Mas também existem os judeus de carteirinha, aqueles judeus que estão ainda na lei, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, e não acreditam que Jesus veio à terra, que o Filho de Deus, o Messias, aquele que os profetas disseram, o profeta Isaías, lá nos outros profetas, que Jesus ainda havia de vir e ainda não veio. Até hoje existe isso, existem essas duas classes. O texto vai dizer que Cláudio era um rei naquele tempo, e Cláudio era um grande homem que tinha grande poder naquele tempo. E Cláudio, ele ouvindo que havia duas repartições de judeus, Cláudio não quis saber de nada disso. Cláudio não quis saber de judeu, de não judeu, e ele nem queria saber de Jesus, ele nem queria saber de evangelho, de cristianismo, não queria saber de nada. E o que Cláudio faz? Expulsa todos os judeus de Roma. Então, ele era um grande homem de poder e autoridade, e Cláudio, ele expulsa os judeus de Roma. Quando os judeus eram expulsos de Roma, isso é só a introdução. Quando os judeus eram expulsos de Roma, vem Áquila e Priscila, que é o casal. Veja bem, meus irmãos, olha aqui para mim, preste muita atenção nesse contexto aqui. Imagina você em uma cidade. Imagina, você está trabalhando, você tem um comércio lá, você faz tendas. Então eles eram, vamos colocar nos dias de hoje, empresários, não é isso? Então eles faziam tendas. E você, em meio a um governador, um governante, um rei, alguém de posse, de poder, autoridade, que governamentava aquele lugar de Roma, expulsa você. Você perde cliente, você perde amigos que você fez, você vai embora
Se ele foi expulso, expulso tem tempo de fazer mala, expulso tem tempo de organizar as coisas, de pagar a conta, de organizar, deixar tudo arrumadinho. Você foi expulso, meu irmão. Do jeito que você estava, você foi. Não dá tempo de organizar nada, você foi expulso. Imagina, no texto nós vamos ler aqui, no decorrer da mensagem, que em nenhum momento Áquila e Priscila eles abandonam a fé. Em nenhum momento Áquila e Priscila, um olha para o outro, eles eram um casal, um olha para o outro e fala assim: vamos largar, vamos terminar aqui, porque eu estou sem dinheiro, estou duro, não tem perspectiva de vida, não sei o que vai ser o dia de amanhã, porque nós somos expulsos, perdemos tudo, perdemos dinheiro, perdemos o comércio, perdemos a nossa vida, as nossas amizades, tudo aquilo que nós construímos no nosso tempo de vida nós perdemos. Imagina você perder tudo hoje. Imagina você ter um emprego, um trabalho, um comércio, você perde tudo. Você foi expulso e você vai para um lugar que você nem sabe para onde que você vai. Perspectiva zero. É isso? Realidade lá embaixo. A fé, a esperança lá embaixo. Porque eles eram cristãos, eles criam em Deus. Só que o mundo deles virou de cabeça para baixo. Só que a Bíblia vai dizer que eles encontram Paulo, eles vão para Corinto. Qual que é a cidade que eles estão? Corinto. Eles estão em Corinto e o texto vai dizer que eles encontram Paulo. Paulo estava voltando de uma das suas viagens. E a Bíblia vai nos interessar aqui algo interessante. Olha aqui. Pois Cláudio tinha mandado os judeus sair de Roma e se ajuntou com eles. E ajuntou-se com eles. O que ajuntou? Um se encontrou com o outro. Olha aqui, versículo 3. Vamos extrair aqui informações importantes. Como era do mesmo ofício, eles tinham o mesmo trabalho. Ficou com eles. Quem ficou com eles? Áquila e Priscila. E trabalharam juntos. A Bíblia vai nos ensinar que eles, vai ter um texto que eles trabalhavam juntos, pois tinham por ofício fazer tendas. Deus chama alguém que não está trabalhando? Já viu algum momento na Bíblia Deus chamar alguém à toa? Deus chama alguém à toa? Deus sempre vai chamar aquele que está trabalhando. Deus nunca vai chamar ninguém que está parado, ninguém que está sem fazer nada. Por isso que a gente tem que se movimentar. Por isso que a gente tem que fazer alguma coisa, ocupar nossa mente com alguma coisa. A Bíblia diz que eles estavam trabalhando. Primeira lição aqui que eu quero falar para os irmãos: eles eram homens, eles eram um casal que colocavam Deus em primeiro lugar. Primeira lição que Áquila e Priscila nos vai nos ensinar hoje: coloque Deus em primeiro lugar. Então eles foram expulsos. Por quê, pastor? Porque alguns acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Alguns cristãos, alguns judeus acreditavam que Jesus havia ressuscitado, só que outros não acreditavam. Áquila e Priscila acreditavam em Jesus, no Evangelho do cristianismo. No Evangelho de Jesus é o centro do Evangelho, que o Filho de Deus havia vindo, morrido e ressuscitado no terceiro dia. A Bíblia vai nos ensinar aqui também, versículo de número 18. Leia comigo. Versículo de número 18. Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha um voto, e chegou aonde? A Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Se você ver aqui o versículo 4, vai dizer que todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então, aonde Paulo ia, Paulo procurava uma sinagoga. Paulo iria pregar a palavra. Paulo ia ministrar o Evangelho de Deus. Porque era para isso que Paulo foi chamado, a pregar a palavra de Deus. Seja para judeu, seja para não judeu, quem aceitava a palavra, Deus estava trabalhando e usando Paulo. Então, aonde Paulo ia, ele pregava a palavra. Seja em Corinto, seja em Éfeso, seja em Roma, seja na Síria, Paulo pregava a palavra.
Sabe quanto tempo que Áquila e Priscila, Paulo ficou na casa deles? Se você ler aqui no versículo de número 11, tem a resposta. E ficou ali 1 ano e ensinando entre eles a palavra. Paulo estava lá para conversar fiado? Paulo estava para falar as coisas do mundo? O que Paulo falava? Das coisas de Deus. Olha aqui, meus irmãos. Quem estava com eles era Paulo. Era o maior apóstolo. Ele foi ensinado por Cristo. Ele vai dizer: eu fui ensinado por ninguém. Eu fui discipulado por Jesus. Paulo escreve isso, que ele foi discipulado pelo próprio Cristo. Imagina Áquila e Priscila. Imagina Paulo na sua casa. 1 ano e 6 meses. Imagina Paulo na sua casa. Olha aqui para mim, igreja. Imagina Paulo, o maior apóstolo na sua casa. 1 ano e 6 meses. Imagina você aprendendo com o melhor dos melhores. Imagina, você aprendendo com o maior pregador do mundo. Imagina, meu filho. Imagina, você aprendendo com o melhor dos melhores. 1 ano e 6 meses sendo discipulado por Paulo. Comia com Paulo, dormia com Paulo. Paulo pregava a palavra. Paulo ensinou eles tudo. Paulo falou assim: ó, Jesus veio, morreu e contou toda a história, toda a trajetória de Jesus. Imagina a palavra que Paulo usava. Imagina a sabedoria que Paulo tinha. Imagina a autoridade que Paulo pregava o evangelho. Porque a Bíblia diz que em uma pregação, várias pessoas, eram várias, gentio, grego, quem era judeu, quem não era judeu, a Bíblia diz que as pessoas ouviam Paulo e Paulo convencia eles pela palavra de Deus. O homem tinha autoridade. Imagina Áquila e Priscila aprendendo com o melhor dos melhores. Imagina você tomando um café com Paulo e Paulo pregando para você, meu irmão, isso é maravilhoso. Ande com quem eleva o nível seu espiritual. Ande com pessoas que são melhores do que você, para você chegar no nível delas. Imagina, meu irmão. Áquila e Priscila tiveram um grande conhecimento, porque aprendeu com o melhor dos melhores. Isso você vai entender qual é a importância disso. Existe uma pregação que eu fiz há pouco tempo atrás, que temos que acompanhar pessoas grandes de perto. Não é isso? Áquila e Priscila acompanhavam Paulo de perto. Vocês vão entender quão grande eles foram na presença do Senhor. A Bíblia diz que eles ficaram 1 ano e 6 meses. Por algum motivo, eles saíram de Corinto e foram para Éfeso, texto que nós acabamos de ler. E aqui Paulo rapou a cabeça, que ele tinha feito um voto, e ele chegou em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo falou assim: ó, eu vou lhe entregar a palavra. Porque Paulo fez o quê? Quando ele chegava em qualquer lugar que eu falei, Paulo procurava o quê? Paulo procurava o quê? Paulo procurou uma sinagoga. O texto vai dizer, versículo 19: chegou em Éfeso e deixou-os ali, mas entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então Paulo, ele entrou na sinagoga para pregar a palavra de Deus. Então o foco de Paulo era o quê? Qual que era o foco de Paulo? O evangelho, pregar as boas novas, conseguir máximo de almas para o reino de Deus. Paulo, o foco de Paulo era o reino de Deus. O reino de Deus é o evangelho. O reino de Deus é convencer as pessoas do pecado. E quem convence nós do pecado? É o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo te usar, você tem que saber a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer, você tem que dominar essa ferramenta que está aqui. Tem gente que abre a Bíblia só de vez em quando. Tem gente que lê a Bíblia só de vez em quando. Não domine essa ferramenta, usa ela. Tem lugares que nem pode abrir a Bíblia. Tem lugar que é proibido você ter a Bíblia na sua casa. E você tem eu sempre falo isso. Hoje nós temos o dom de ter a palavra do Senhor. Hoje você é privilegiado de ter a palavra do Senhor na sua vida. Eu quero ler aqui também em Romanos. Vamos ler aqui em Romanos 16, versículo número 3. Que eu quero entrar aqui no primeiro contexto, é colocar Cristo em primeiro lugar. Porque esse casal aqui é um casal extraordinário. E você vai entender aqui um negócio que eu vou explicar para vocês. Eu achei muito bem interessante. Romanos 16, versículo número 3. Quem encontrou isso, amém? Romanos. Depois de Atos, vai passar um pouquinho para frente, vai ter Romanos. Romanos 16, 3.
meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha o que Paulo vai dizer. Aqui é Paulo escrevendo, tá? Aqui é Paulo falando. Saudai, o que é? Saúdos a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. O que é cooperador? Aquela pessoa que trabalha em conjunto, aquela pessoa que trabalha unido, aquela pessoa que trabalha um em prol do outro, um lado a lado com o outro, um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Ninguém faz nada sozinho, ninguém fica parado, todo mundo está trabalhando, todo mundo está fazendo, todo mundo está executando a sua missão para o bem maior do reino de Deus. Eu vejo vários irmãos querendo ser sozinhos, né? Não, isso que eu faço sozinho, de ninguém não. Eu resolvo esse negócio aqui sozinho. Irmãos, a igreja tem que ser unida. Existe um texto que Jesus vai dizer assim: aquele que comigo não ajuda, aquele que comigo não ajuda faz o quê? Aquele que comigo não ajuda, espalha. Olha que eles colocavam Deus em primeiro lugar. Eles demonstravam a importância de priorizar o serviço a Deus. Se Paulo está dizendo, se Paulo está elogiando, aqui é um elogio de Paulo. Se Paulo está elogiando esse casal, eles são os meus cooperadores em Cristo. E sabe quem que chama eles para viajar? Quando eles chegam em Corinto, e vai para Éfeso, o próprio Paulo. Eles receberam Paulo em sua casa. Eles trabalhavam juntos, eles trabalhavam com tendas. E a Bíblia vai dizer que Paulo começa a olhar aquele casal e vê aquele casal diferente. E Paulo diz assim: aqui tem um casal que vai ser grande no reino dos céus. E eles falam assim: Paulo, fica na minha casa. E Paulo fica na casa deles por 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses sendo ensinado pelo maior apóstolo dessa história. O maior apóstolo do século foi Paulo, em seu tempo. Não houve ninguém maior do que Paulo. E a Bíblia vai dizer que Paulo viu neles uma disposição. Eles não eram um casal que brigava, eles não eram um casal que discutia. Paulo começou a ver aquele negócio. Imagino eles trabalhando junto, como equipe. Irmão, você que é casado aí, você tem que trabalhar com equipe. Às vezes a gente vê muito casal, um querendo uma coisa, outro querendo outra. Quer um carro, quer uma moto, quer uma casa, quer um apartamento. Um quer trabalhar com os outros, quer ser empresário. Esse casal nunca vai crescer, nunca vai prosperar, porque é junto desigual. Áquila e Priscila sempre andavam juntos. Você não vai ver nenhum versículo da Bíblia, muito raro, se tiver, os irmãos me corrigem depois. Você não vai ver nenhum versículo escrito só Priscila ou só Áquila. O pastor já confirmou que não tem, né, pastor? Não tem. Sempre vai ter Priscila aí. Priscila aí. Por quê? Aonde um estava, o outro estava. Aonde um fazia, o outro ajudava. Aonde um executava, o outro cooperava. Aonde um fazia, o outro estava. Ninguém estava sozinho, eles andavam juntos. Era um casal que fazia algo do Senhor juntos. Eles abriam, depois nós vamos ver aqui, em 3, mas eles faziam tudo junto. Porque casal está junto, um está fazendo, um está ajudando. Imagina Áquila e Priscila na casa, e Paulo ali. Um ajudava ali, um esfregava ali, um fazia ali. Quando você vai fazer a comida, eu vou limpar na casa. Enquanto você vai lavar a vasilha, eu vou secando. Um fazia, o outro ajudava. Olha que casal abençoado, casal próspero, casal que tinha luz, que tinha a presença de Deus. Irmãos, e tem casais que a gente conhece, que a gente vê, que é casal que aonde eles estão, a bênção de Deus está com eles. Eles saíram, eles foram expulsos. Foram para Corinto sem perspectiva nenhuma, financeira, sentimental, imagina, espiritual, imagina a cabeça deles. Imagina, as pessoas falam: cadê o Deus de vocês? Vocês eram crentes, fizeram servir a Deus, vocês foram expulsos, chegou com a mão na frente ou atrás, e eles começaram do zero. Começou a trabalhar fazendo tenda, começou a criar o seu próprio negócio do zero, e Paulo trabalhava com eles. E a Bíblia vai dizer que eles eram servos do Senhor e eles eram empresários. Eles eram pessoas que tinham o seu próprio negócio. E sabia que Deus abençoava eles no negócio deles? Porque eles eram um casal hospitaleiro, um casal que amava fazer a vontade
Paulo ia pregar, eles auxiliavam Paulo. Paulo ia fazer algum negócio, eles auxiliavam Paulo. Aonde Paulo ia, eles iam também. O que Paulo fazia, eles ajudavam Paulo. E assim a obra era feita. Assim a cooperação, assim eles juntavam as três pessoas com um só propósito. Aqui tem mais de 3 pessoas, sim ou não? Deus só vai operar se toda a igreja estiver em um só propósito, em um só objetivo. Aí tem igreja que um quer uma coisa, outro quer outra, não, irmão. O nosso foco é o reino de Deus. Se Deus me abençoar com financeiramente, se Deus abençoar com sentimental, amém. Se Deus abençoar na minha casa, amém. Mas o meu foco, o meu objetivo é adorar ao Senhor. Eu venho para a igreja para adorar. Eu venho aqui para cultuar, eu venho aqui para fazer o dar de melhor para Deus. Eu não venho aqui buscando alguma coisa. Tem gente que quer barganha com Deus. Tem gente que fala assim: eu quero chegar na igreja lá, Deus tem que me abençoar, tem que pagar isso amanhã, tem que resolver isso. Deus tem que resolver para mim. Bom, Deus não tem nada a resolver nada, não. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele tem que continuar sendo Deus. Ele vai ser Deus. Esse é o nosso pensamento. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também será Deus. Aí tem pessoas que quando Deus não faz, não é Deus mais. Quando Deus não faz, Ele não adora mais. Quando Deus não faz, Ele não exalta o nome do Senhor mais. Ele só é Deus quando Deus faz. Está errado, meu irmão. O evangelho é que você começa a perder já. O verdadeiro evangelho é renúncia. O verdadeiro evangelho é pegar a cruz e carregar, renunciar. É renunciar a vontade do mundo, a vontade da carne, a vontade do pecado. Vamos parar com esse evangelho. Ah, se eu fizer isso, Deus me dá aquilo. Se eu fizer tal coisa, Deus me dá isso. Não. Se Deus fizer, amém. É lucro. Não é Deus que precisa de nós. É nós que precisamos de Deus. E a Bíblia vai dizer aqui, olha o versículo 4: os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Eles trabalhavam para a obra do Senhor, e eles também eram dedicados ao serviço do Evangelho. Eu falei aqui, o maior dom é servir. Todos os maiores profetas de Deus, Deus vai colocar eles como servos do Senhor. Porque aquele que serve, ele será servido. Aquele que serve, Deus vai servir ele. Porque tem pessoas que chegam querendo ser servido, querendo fazer. Não, meu irmão, você tem que servir primeiro. Você tem que ser humilde primeiro, você tem que ser manso primeiro. Seja fiel no pouco, no muito, colocar ele. Você tem que começar lá de baixo. Você tem que começar lá com Babel. Depois Deus vai colocar você em patamares maiores. Não adianta você chegar a querer ser o maior pregador. Não adianta você chegar a querer ser o maior cantor, o maior levita, o maior... Não, meu irmão, devagar, pequeno. Antes de você ser grande, tem que passar por processo. Tem gente que quer chegar hoje, quer ser pastor amanhã. Tem gente que quer chegar hoje obreiro, já quer ser evangelista, presbítero amanhã. Não, meu irmão, tem um processo. Tem as escadas para você subir. Tem os níveis para você chegar. Eles começaram sendo servos do Senhor. Tudo que Paulo precisava, eles faziam, eles ajudavam, eles cooperavam com o Evangelho. E a Bíblia diz que eles eram dedicados, eles amavam o próximo, eles tinham um compromisso com Deus, eles priorizavam ao serviço do Senhor. Segunda lição que eu aprendo: Áquila e Priscila, eles arriscaram a sua vida por Paulo e pelo Evangelho. Eu quero deixar uma pergunta para o final, que eu acho essa pergunta muito polêmica, mas eu quero fazer ela mesmo assim. Eu gosto de coisa polêmica. Eu gosto de sair aqui fazendo você pensar no que foi pregado. Paulo vai dizer no versículo 4: aos quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Eles arriscaram a vida deles por Paulo em algum momento. O texto que eu pesquisei, a Bíblia não fala que contexto é esse, mas em algum momento Paulo ele vai lembrar disso aqui. Olha o versículo diante que vai dizer: o que não só eu lhe agradeço, porque Paulo estava agradecendo, porque Paulo era grato, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha o versículo 5: saudai também a igreja que está em sua casa. Então eles tinham tanto amor, preste atenção aqui, isso aqui é forte. Eles tinham tanto amor pelo Evangelho que eles entregariam a sua própria vida por amor à sua fé. Você tem coragem de entregar a sua vida, se for
pelo Evangelho de Cristo? Pense nisso hoje. Os heróis da fé entregaram sua vida por amor a Deus. Pedro, João, Paulo, tantos outros entregaram sua vida por amor ao Evangelho. Foram mártires. O que é mártires, pastor? Foram pessoas que arriscaram a sua vida, pessoas que não negaram a fé, não negaram a verdade do Evangelho, não quis mudar a forma do Evangelho ser pregado, mas tiveram tanta fé, tanta convicção, que deram a sua vida por amor a Deus. Imagina a pessoa chegar e você falar assim: você tem que mudar a palavra, você tem que pregar mais assim, você tem que pregar, muda o jeito de pregar, você tem que pregar mais assim. Quer dizer, quer que você mude a Bíblia, quer que você mude o foco, né? Você está falando muito sobre pecado, você está falando muito sobre o inferno. Vamos pregar de um jeito assim, porque senão os irmãos não vão para a igreja mais, senão a igreja vai esvaziar, senão Deus não vai operar, meu irmão. Prega o Evangelho como ele é, verdadeiro. Prega o Evangelho, quem que sai do pecado mesmo, aquele que peca, quem vai para o inferno, aquele que faz coisa errada, trapaceia, não herdará o reino do céu, porque o que está na Bíblia é isso aqui. Não tem como fugir da Bíblia, não tem como mudar a palavra de Deus, não tem como, irmão. Não adianta maquiar a palavra. O caminho é estreito e apertado, é o caminho que conduz à salvação. Não tem jeito, é negar a vontade da carne, negar os desejos da carne, não tem como. Aí tem gente que quer dar um jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho aqui, pastor. Deixa o irmão beber lá, deixa o irmão prostituir lá, deixa o irmão ter 3 esposas. Ninguém está sabendo. O irmão está ajudando, o irmão está contribuindo, o irmão está ofertando, o irmão está dizendo: deixa o irmão. Vamos em outra igreja, aqui não. Aqui nós vamos pregar o Evangelho verdadeiro. Pastor, mas só tem 4, 5 pessoas. Jesus só tinha 12. E de 12, só 3 ficavam perto dele. Só 3 não davam com Jesus, sabe? Os 12. Jesus tinha pouca gente ou muita gente? Pouca ou muita? Pouca gente, meu irmão. É pouca gente que vai ficar do seu lado. É pouca gente que vai andar com você. Porque você é verdadeiro na fé, você é verdadeiro na palavra. Você não vai atrair muita gente, não. Paulo tinha vários inimigos querendo matar Paulo, não. A Bíblia aqui está falando. Várias pessoas armavam laço para Paulo. Paulo chegar aqui, nós pegamos ele. Você acha que você vai querer ele? Se Paulo tinha, quem é você na fila do pão, meu irmão? Será que nós somos maiores que Paulo? Você é maior que Paulo? Tem alguém que é maior que Paulo? Meu irmão, não sou não. Paulo deu a vida pelo amor do Evangelho. Arrancaram a cabeça de Paulo, você daria a sua vida. Paulo foi preso, Paulo apanhou, Paulo escreveu várias cartas preso, mas Paulo não desistiu do Evangelho, não desistiu da palavra de Deus. Paulo foi fiel até o fim. Ele deu um exemplo para nós. E esse casal aqui, Águia e Priscila, são um casal de exemplo para nós. Todos eles faziam juntos, eles eram unidos. Aí a Bíblia vai dizer: eles colocaram a sua própria vida, arriscaram a sua própria vida por amor a Paulo e ao Evangelho. Era um casal que tudo que um falava, o outro ouvia. Era um casal que respeitava um ao outro. Sabe o que mais eu estou vendo ultimamente? Um escondendo coisa do outro, já viu? Essa semana eu falei assim: se eu comprar isso, eu tenho que fazer escondido, meu marido não pode saber não. Eu nunca escondi nada da pastora, a pastora nunca escondeu nada de mim. O casal começa a esconder uma coisa do outro, meu irmão, está errado. Aí eu vou comprar isso aqui, meu marido não pode saber. Vou comprar isso aqui, minha esposa não pode saber, está errado. Você vai causar problema na sua família. Você que é solteiro, levanta a mão. As meninas aí, as irmãs, vou levantar. Procure alguém que ame a Deus. Procure alguém que ama o Senhor. Meu irmão, a gente está vivendo uma vida tão difícil. Vocês meninos, se essa geração nossa aí, ó, pai, mãe, você que é pai, que é mãe desses irmãos aí, ensina um caminho. Fala a verdade para eles: ó, o mundo é mau, ó, tem vários galãs aí. Chegar alguém lá interessado, meu irmão, vê se é crente, vê se ama a Deus, vê se está na palavra. Minha filha está apaixonada, pastor. Aí você vai olhar o cara, meu irmão, fala assim: chama um rapaz aí. Aí olha o camarada, meu irmão, o cara lá do mundão, um galãozão, um luanzão. Meu irmão, minha filha está apaixonada, pastor. Deixa, irmão, se passa, a paixão passa.
mas rume alguém de Deus, alguém preparado para ser um casal igual Áquila e Priscila, aonde um estava, o outro estava, um que um fazia e o outro ajudava, nenhum deles escondia nada de ninguém do outro, porque aonde um estava, eu estava, tinha confiança, tinha companheirismo, eles eram cooperadores, eles ajudavam um ao outro. O que mais nós vemos é casal, um disputando ser melhor do que o outro. Era um casal disputando, dentro da igreja, um casal querendo ser melhor que o outro. Então você vê aquela disputa ali, meu irmão. Que isso? O casal pode disputar, não. O casal é uma equipe. O casal é um ajudando o outro. Desculpa o meu vocabulário, está tendo que até gravado, mas a maioria dos jovens, né, hoje, você fala assim, pergunta para eles, você vai casar para quê? Aí, duas coisas que normalmente eles falam. Ah, eu casei para sair de casa. Não aguentava minha mãe, não aguentava meu pai. Casei para sair de casa. Aí o outro, a gente vai escuta. Ah, o pastor quer casar para fazer sexo. A gente vai escuta. Não. Duas coisas que você vai escutar. Um para sair de casa, outro para fazer isso. A vida é só feita disso? Quem é casado aqui? A vida é só isso? Vai muito além disso. Ah, meu irmão, você vai juntar as contas, viu? Vai juntar tudo. Aí junta a conta de um, junta a conta do outro. O que um comprava, o outro tem que ajudar a pagar. É assim, meu irmão. Você casou com alguém que gasta muito, você vai pegar a conta do outro. Se seu marido amanhã morrer, tem que assumir a dívida dele. Sabia? Imagina o marido cheio de dívida, a esposa cheia de dívida. Vai ter que pagar, viu? Então você vai juntar tudo: dívida, problema, tribulação, dificuldade, junta tudo. Casamento é para ser feliz? Ah, pastor, casei para ser feliz. Casamento é para vocês dois ser uma só carne. Para você ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma fé, o mesmo Deus. Casamento é para isso. E a Bíblia vai dizer que eles entregaram a sua vida, então estavam dispostos a arriscar a vida pelo amor ao Evangelho. Então Paulo vai elogiar eles e Paulo vai ser grato a eles, vai assim, eu agradeço. Olha o que Paulo vai dizer, mas também não só a mim, mas as igrejas. Então eles cooperavam, eles ajudavam, eles arriscavam a vida por Paulo e pela igreja. E a igreja somos? Nós somos a igreja. Versículo número 5. Saudar também a igreja que está em sua casa. Aqui nós entramos em um outro contexto, que Áquila e Priscila, eles abriam a sua casa para que a igreja de Deus não parasse. Então, aonde não tinha sinagoga para pregar a palavra, Áquila e Priscila disponibilizavam a sua casa para ser a igreja de Deus. Eles abriam a sua casa para ter cultos na sua casa. Irmãos, olha aqui para mim, chegará um tempo, eu acredito nisso, que não vai ter igreja para pregar, não vai ter um templo, não vai ter uma sinagoga para pregar, ou vai ter que pregar nas suas casas. Você abriria, eu quero fazer uma pergunta aqui, você pensa nisso, você abriria a sua casa para ser igreja lá? Você abriria a sua casa para ter culto lá? Para as pessoas ir lá e adorar o Senhor? Você disponibilizava a sua casa para isso? Sim ou não? Quem é que disponibilizava? Deixa eu ver. Ah, graças a Deus, né, Lara? Você levantou a mão, não, Lara? Ah, levantou. Agora foi rápido, né, Lara? Levantei, pastor. Estou pensando que o senhor está falando aqui. É muita coisa, pastor. Para mais carne, assim, não é sua carne. Levantou, está levantado. É isso aí. Vocês são cooperadores? Um ajuda o outro? Vocês são disputa com o outro? Não, né? Se só em outras igrejas, aqui não, né? Graças a Deus. Amém, irmãos? Olha aqui, presta atenção. Então, Áquila e Priscila abriam a sua casa para ter culto lá. Ali tinha cura, ali tinha milagre, ali tinha transformação. Então, eles demonstravam o quê? Preocupação com as almas. Eles demonstravam preocupação com as pessoas de servirem e adorar o Senhor. Às vezes chega um casal aqui na igreja, preste atenção. Um casal aqui na igreja, vamos abraçar esse casal. Vamos ajudar esse casal. Chega um casal, meus irmãos aí. Eu já até marquei teve um casal que está nos visitando, conversei com ele muito, conversando, falando com eles, explicando as coisas de Deus para eles, a doutrina, da igreja.
está numa só fé, num só propósito, vamos na sua casa lá, vamos ajudar vocês, se vocês precisarem, nós estamos aqui. É isso que as pessoas querem atenção, as pessoas querem ser ouvidas. Porque quase uma hora, pastor, eu estava aqui, uma hora que só ouvi eles, mais de uma hora, pastor, né? Os irmãos estavam até aqui, os obreiros, né? Tem obreiro que o pastor precisa trabalhar, organizar alguma coisa, não pode ir, todos os irmãos aqui, pode ir tranquilo. Então assim, estava ouvindo os irmãos, dando atenção, porque a sociedade, o mundo, né, está tudo perturbado. Se você ouvir meia hora aquela pessoa desabafa, pastor, estou feliz agora, porque só alguém para me ouvir. Então nós ouvimos eles, falando de Deus, falando das coisas de Deus, isso está alegre. Então é isso que nós estamos aqui. Então Áquila e Priscila abriam a sua casa para receber as pessoas. E eles tinham essa preocupação, eles tinham esse zelo, eles tinham esse amor pela obra de Deus. Então eles abriam as suas igrejas, a sua casa, para ser igreja de Deus. E Deus está perguntando: será que você está abrindo a sua casa hoje para alguém lá, para você evangelizar alguém? Será que se alguém lá estiver precisando da palavra de Deus, você vai falar do amor de Deus para ela? Veja o exemplo de Áquila e Priscila e Áquila, que eles se preocupavam em amar as pessoas, se preocupavam em que as pessoas fossem libertas e transformadas pelo amor de Deus. Então eles tinham esse zelo pela palavra, eles tinham esse amor pelo próximo, e eram qualidades que eles tinham, e as pessoas olhavam para ele e falavam assim: eu quero ser um casal igual Áquila e Priscila, eu quero ser um casal igual a eles são, porque nós devemos dar exemplo para as pessoas lá fora. As pessoas têm que olhar para nós e querer ser igual a nós, querer servir a Deus como nós servimos, querer adorar a Deus como nós adoramos. Então nós temos que entender isso. Então eles abriram as suas casas, e não foi só uma vez não. Quando eles estavam em Corinto, eles tinham uma casa onde tinha culto lá. Aí aqui nós estamos em contexto de Éfeso. Paulo está escrevendo, mas em Éfeso eles saíram de Corinto e foram para Éfeso. Quando eles estiveram em Éfeso, eles também, a sua casa também era casa de lugar para adoração ao nome do Senhor. Então lá eles abriam as suas casas para as pessoas pregarem o Evangelho. E tinha cura, milagre, transformação. Deus operava no nome deles. Então, irmãos, nós temos que ter esse pensamento de amar o próximo. E olha aqui para vocês entenderem. 1 Coríntios 16, versículo 19. Vamos abrir aqui. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios, tá? 16, verso de número 19. E as igrejas da Ásia os saúdam. As igrejas da Ásia. Aqui a Ásia era uma região. Saúdam-os afetuosamente no Senhor. Áquila e Prisca, que significa Priscila, com a igreja que está em sua casa. Que mais uma vez, aonde eles se reuniam? Na casa de quem? Na casa de Áquila e Priscila. Então, mais uma vez, Paulo está escrevendo: as igrejas da Ásia nos saúdam. Quem está saudando eles? A igreja da Ásia. Saúdam afetuosamente. O que é afetuosamente? Como? Com gratidão, com carinho, fervorosamente, com abraços. Então eles eram queridos ou não eram pelo Evangelho de Deus? Eles eram pessoas, eles eram um casal de exemplo ou não eram? Então eu estou colocando que características que um casal tem que ter. Primeira coisa, aonde Áquila e Priscila estavam, eles estavam juntos. Então o casal não era um casal dividido, era um casal unido. Era um casal que tinha amor e zelo pela palavra do Senhor. Era um casal que tinha o amor de se arriscar pelo Evangelho, de, se possível, entregar a sua vida por amor ao Evangelho. Poucas pessoas têm essas qualidades. Recentemente estava pregando sobre Epafrodito, e Epafrodito também tinha um amor tão grande pelo Evangelho que ele arriscou a sua vida. Paulo vai dizer isso. Epafrodito arriscou a sua vida por amor ao
estava em meio de pessoas, Paulo cativava essas pessoas. E essas pessoas também queriam ser igual a ele. Paulo tinha tanto amor pela obra, Paulo fazia tantas coisas em nome do Senhor, que as pessoas olhavam para Paulo e queriam ser igual a Paulo. Olhavam a fé de Paulo. Eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé que esse homem tem. Eu quero ter esse exemplo de vida como esse homem tem. Eu quero saber e conhecer a palavra como ele conhece. Eu quero entender o que ele prega. Eu quero aprender mais de Jesus que ele está falando. E Paulo, ele pregava, meu irmão, cativava as pessoas. As pessoas queriam ouvir mais e mais ele pregar. As pessoas eram incentivadas e levadas a ouvir Paulo pregar. Isso gerava fé nas pessoas. Isso gerava amor pelo Evangelho. Porque o Evangelho é isso: é amor, é união, é igualdade, é fidelidade. É isso que é a palavra de Deus. E nós percebemos aqui algo interessante. O quarto item que eu quero falar é: Áquila e Priscila eram um exemplo de casal. Eles eram o quê? Um exemplo de. Em Atos aqui 18, vamos ver aqui Atos 18, volta um pouquinho aí, 18, verso 24. Eu quero falar um item importante aqui. Atos 18, onde nós começamos, né? Eu quero ler aqui o versículo de número, deixa eu só ver aqui, 26. Atos 18, 26. Os irmãos encontrou? Atos 18, 26. Vai dizer assim: e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Eles eram um casal que eles aprenderam com o maior dos apóstolos. Já falei sobre isso aqui. Eles aprenderam com Paulo lá, melhor. Então eles tinham bagagem e estrutura para ensinar qualquer pessoa. E chegou um certo judeu chamado Apolo, e pouco é falado, pouco é pregado sobre Apolo, mas um dia eu estarei ministrando sobre isso. Não entrarei em detalhes aqui sobre Apolo, mas Apolo era um homem de Deus que pregava a palavra. Eu quero que você entenda algo aqui. Apolo era um homem que conhecia as Sagradas Escrituras, só que Apolo tinha domínio das palavras de Deus sobre o Antigo Testamento. E Apolo só conhecia o batismo de João. Apolo, no Novo Testamento, ele só conhecia até o batismo de João. Então, Apolo tinha pouco conhecimento no Novo Testamento. E Apolo estava pregando a palavra. Apolo estava ali em Éfeso pregando a palavra, chegou em Éfeso. E Apolo estava ministrando a palavra e as pessoas olhando, vendo ele pregar. E ele dominava muito bem a palavra, ele pregava muito bem o Antigo Testamento. E ele conhecia só até o batismo de João, acerca de Jesus. E quem estava ouvindo ele? Quem que é o casal que nós estamos falando? Quem que ouviu Apolo aqui? No meio do discurso, no meio da ministração? Áquila, Priscila e Áquila. Acabou o culto. Eu estou conjecturando aqui. O culto acabou, todo mundo falou: nossa, palavra boa, você pregou uma palavra, né, abençoada. E a Bíblia vai dizer que Priscila e Áquila, eles andavam juntos. Chegaram até Apolo, eles não foi sozinho, foi junto, foi com um casal. Falou assim: ó, você pegou muito bem a palavra. Você poderia ir lá na minha casa hoje? Vamos conversar lá. Olha aqui, olha o versículo 26, nós vemos. Começou a falar ousadamente. O que é ousadamente? Com ousadia, com autoridade. Na sinagoga, aqui era dentro de uma igreja. Olha o texto vai dizer: quando ouviram Priscila e Áquila, eles ouviram, levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Áquila e Priscila foi sozinho? Eles foram juntos a Apolo e levaram consigo, quer dizer, eles saíram para um outro lugar, mais reservado, mais tranquilo. E a Bíblia vai dizer o seguinte: eu quero ensinar para você mais da palavra do Senhor. Olha o texto, vai dizer: declarar mais pontualmente. Sabe o que significa pontualmente? Com exatidão.
exatidão não tem erros. Exatidão é algo concreto, é algo certeiro. Sabe aquela palavra assim, cara, esse prega é bem demais, mas eu posso te agregar, eu posso te ensinar uma coisa? E Apolo, irmão, olha a humildade desse homem. A Bíblia diz que ele era um homem que conhecia as sagradas escrituras, era um homem eloquente, era um homem que dominava a palavra de Deus. A maioria dos homens que dominam a palavra de Deus, eles são soberbos, são vaidosos, não querem aprender nada. Imagina Áquila e Priscila, tranquilo, humilde, mas casal vai me ensinar. E eles ouviram Áquila e Priscila. Eles ouviram. Apolo ouviu, Apolo foi humilde, Apolo foi manso, Apolo foi tranquilo. Porque, meus irmãos, algo que tenho para falar para vocês: você nunca sabe de tudo. Tem gente que fala assim: nossa, o irmão ele conhece tudo da Bíblia, conhece tudo, é um dicionário cristão. Tem coisa que você não sabe. A Bíblia você nunca sabe de tudo. Você nunca sabe dela toda. Você pode ter lido ela várias vezes, você nunca vai saber de tudo da Bíblia. Algo que eu guardo comigo, eu quero passar isso para vocês. Aprenda com pessoas melhores do que você. Você sempre terá alguém, veja bem, sempre terá alguém que vai saber mais do que você. Sempre vai ter pessoas que dominam mais do que você. Você é o melhor naquela área, né? Vai ter alguém que é melhor que você. Rapaz, o pedreiro, o construtor ali, o cara ali, o TI, o cara sabe de computador. Vai ter alguém que sabe mais do que ele. Sempre tem alguém que sabe mais do que você. E você tem que ser manso e humilde para aprender mais com essas pessoas. Para você levar o nível espiritual, para você levar a regra espiritual, você tem que aprender com os melhores. E algo que me chama a atenção nesse texto: Áquila e Priscila, eles compartilharam o que eles já sabiam da palavra do Senhor. Eles partilharam o que eles já têm de melhor. Porque tem gente que aprende a Bíblia, faz um curso, faz uma teologia. Sempre é bom você procurar coisas melhores, tá? Sempre prega a Bíblia, sempre louva, procura melhorar. Lê mais a Bíblia, faz curso, busca um conhecimento maior, mais agregado, para você aprender mais, para você ajudar mais pessoas. E compartilhe aquilo que Deus tem para você. A maioria das pessoas, irmão, são pessoas egoístas. Tem pessoas que aprendem a palavra, das pessoas que estão aqui, que não quer partilhar nada, não quer compartilhar a palavra de Deus, sabia? Não, o que eu aprendi aqui não vou ensinar para ninguém. Eu tenho uma palavra aqui que está guardada nas 7 tábuas do meu coração e eu não vou ensinar para ninguém. É um segredo. Irmão, a Bíblia é para ser compartilhada, o Evangelho é para ser compartilhado. Jesus vai dizer: ide pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, Jesus está falando, o Evangelho é para ser compartilhado, é para partilhar o pão. O pão é para ser repartido, o pão é para ser multiplicado. Áquila e Priscila aprenderam com Paulo, eles podiam agregar o ministério de Apolo, e Apolo teve a sabedoria, ouviu a palavra e começou a pregar melhor do que ele já pregava. Aquilo que você pode melhorar. Se você está bom hoje, amanhã você pode estar melhor. Aí tem gente que tem pensamento de crescer: não, já sei tudo. É a mesma coisa que eu falar assim: eu sei tocar tudo mesmo, não vou aprender nada, vou treinar. Eu sou pregadorzão mesmo, prego tudo, prego antigo, eu sei do Antigo Testamento, eu sei do Novo, eu sei de Apocalipse, eu sei de tudo, não preciso aprender com ninguém. Aí chega aquele irmãozinho, sabe? Só tem 2 dentes, aquele irmãozinho fala: ah, coitado desse irmão aí, está esperando a morte. Aquele velhinho que é senhor de idade, você pode aprender com ele? Não, esse irmão não vai me agregar em nada. Aquele irmão vaidoso. Irmão, o que eu puder aprender, eu estava até conversando com a pastora essa semana, que eu puder aprender, que eu puder compartilhar com os irmãos, atrás de cursos, sempre estou lendo livros, né? Quero ler mais livros, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero aprofundar mais, porque eu quero melhorar mais para poder trazer mais qualidade e conteúdo da palavra de Deus para vocês. Porque eu tenho o pensamento de vocês me ouvirem, de vocês também serem pessoas eloquentes, pessoas conhecidas da palavra, porque a Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E a verdade, irmãos, tem pessoas que sobem no altar e preparam a palavra. O irmão pegou ali uma mensagem errada, vou pregar isso aqui mesmo.
Eu já conheço essa história, conheço a história de Moisés, já conheço a história de Jacó. Ele não é isso aqui mesmo. O irmão não preparou, o irmão não jejuou, o irmão não orou, o irmão não falou com Deus. Aí não sobe de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Ah, não, vou cantar ensino aqui mesmo. Ensino que eu já sei, sabe? Eu já sei que não vou ensaiar nada não. Não estou ensaiar nada não, vou fazer de qualquer jeito aqui. Aí tem gente que quer fazer de qualquer jeito para Deus. Ah, aquilo aí Priscila não fazia as coisas de qualquer jeito. Eles eram organizados. Eles abriam a sua casa, não para abrir a casa para o povo, para ter culto lá, tem que ser uma pessoa organizada, tem ou não tem? Tem que organizar as cadeiras, arrumar direitinho, acabar o culto, arrumar o banheiro. Nem se chegar com visita lá na sua casa, o banheiro tudo sujo, a casa toda suja. Vai dar certo? Não, eles eram organizados, eles eram pessoas que tinham amor, eles lavavam a casa, deixavam a casa organizada, ornamentavam a casa, deixavam tudo arrumadinho. Vamos arrumar a casa que vai ter culto agora. Chegaram mais cedo do trabalho, porque eles trabalhavam, eles eram empresários. E a Bíblia vai dizer que aonde eles chegavam, eles eram um casal abençoado. Aonde eles chegavam, Deus tinha raiz com ele. Aonde eles chegavam, Deus tinha compromisso com ele. Porque aonde eles chegavam, havia prosperidade. Olha para vocês verem, eles foram expulsos. Chegou em Corinto, tinha casa. Que a Bíblia disse que tinha casa. Em Éfeso, tinha casa. Aí sabe para onde eles voltaram? Para Roma. Porque o decreto de Paulo foi jogado por terra. E de alguma forma, por motivos desconhecidos, eles voltaram para Roma. E quando eles voltaram para Roma, eles continuavam fazendo culto na sua casa. Porque eles amavam fazer a vontade do Senhor, amavam o Evangelho, amavam ganhar almas para Jesus. Eles contribuíam para o reino de Deus, eles investiam para o reino de Deus. E era um casal próspero. A empresa deles era abençoada. Aí tem irmão que tem empresa, não, o dia que der certo lá eu abençoo a obra de Deus lá, o dia que der certo lá eu oferto lá na obra do Senhor. Meu irmão, teve uma pessoa que pediu a gente estava organizando aqui a igreja, eu vou falar uma questão ética, mas eu estava, falei assim, vou conseguir uma oferta, uma coisa aqui, outra aqui, e a pessoa é empresária. Eu disse, meu irmão, tem como você ajudar, né? Estamos fazendo umas coisas aqui, fez a filmagem, estou pintando aqui, estamos organizando a igreja, o tempo de Deus. Tem como você dar uma oferta abençoada? Aí eu pensei no meu coração, né? Comigo mesmo. O irmão vai dar pelo menos R$100, né? Lá? Prezado, né? R$100 não, né? Já ajuda, né? Beleza. Fui lá, mano. Olha pra você ver isso aqui. Tô lá, né? Alegre assim. Não, manda o Pix aí, né? Vou mandar o Pix da igreja. Aí mandei o Pix, meu irmão. Aí a hora que caiu, mandou o comprovante. Sabe quanto o irmão ofertou na irmã empresária? Pessoa empresária. Sabe quanto eles ofertaram para cá, Senhor? Não, lá, um pouquinho a mais. O mal chutou 10. Você chuta quanto aí, irmão? R$50. Tem dinheiro. Meu Deus. Você está passando essa luta, essa dificuldade, mano. Para outros, se ele fosse para outra coisa, era 100, 200, né, irmão? 300. A pessoa tem dinheiro. Deu R$50, mano. Amém, Deus abençoe. Vai desculpando qualquer coisa ali, né? Se eu falei alguma coisa, se eu pedi demais, eu sou meio pidão mesmo. Nas coisas eu sou pidão. Não ofertou R$50. Amém, né? Graças a Deus. Mas eu pensei, vai dar pelo menos 100, né? Então, para você ver, irmão, que para Deus as pessoas estão dando migalha. Estão dando o que sobra. Não dá R$50 que está dando. A igreja vai abençoada lá. Pastor tudo é ladrão, não rouba mesmo, faz coisa errada mesmo, dá R$50 lá, né? Não dá para gasolina, né lá? Dou R$50, tá bom. Quanto você está contribuindo para a casa do Senhor? Não estou falando de dinheiro, não. Aqui eu falo pouquíssimo dinheiro. O meu foco é salvação. O meu foco é você aprender a Bíblia e ser salvo. Mas quais são as lições aqui que nós aprendemos? Eles eram um casal unido. Eles eram um casal que trabalhava com uma equipe. Um ajudava o outro. Aonde um estava, lutava. O que um fazia, o outro contribuía. Um fazia uma coisa, outro fazia outra. Eles arriscaram a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Paulo. Eles compartilhavam o que eles tinham na sua casa, davam de melhor. Eles faziam trabalho de evangelismo, eles faziam trabalho de missão. Eles conheciam e dominavam a palavra do Senhor. Eles eram fervorosos, eles eram homem e mulher de oração. E na última carta, olha, veja bem, na última carta, Paulo estava preso, em 2 Timóteo,
Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo era o pastor. E Paulo vai ensinar a Timóteo. E Paulo vai chamar Timóteo como filho dele da fé. E Paulo vai dizer assim: ele estava preso, provavelmente ia ser julgado, ia ser morto. A última carta de Paulo, Paulo vai escrever a Timóteo. Paulo vai dizer assim: Timóteo, passa em Éfeso. Olha aqui, passa em Éfeso e saúde e abrace e dê um abraço meu, forte, fervoroso, para Priscila e para Áquila, porque eles eram irmãos meus na fé. São as últimas cartas de Paulo. Paulo pede para Timóteo ir lá em Áquila e Priscila e abraçar eles e falar assim: obrigado por tudo que você fez em prol do Evangelho. E hoje quero agradecer a cada um de vocês, cada um dos obreiros, irmãos que estão aqui presentes, porque cada um de vocês estão contribuindo para que o Evangelho de Deus cresça. Contribui mais, se doe mais, dê o seu de melhor para o Senhor, para que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Amém? Seja um casal como Priscila e Áquila, que amam a palavra de Deus, que é um casal de exemplo, era um casal que abria a sua igreja e era um casal que arriscava a sua vida pelo amor ao Evangelho de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. A pergunta que eu queria fazer aos irmãos: se você daria, se a sua fé hoje é pequena ou grande, hein? Sabe que existe uma régua, né? Existe uma régua espiritual que mede a sua fé. A Bíblia diz: se tiver fé com grão de mostarda. Quem sabe um grão de mostarda? Como é que é, irmão, o grão de mostarda? Pequenininho assim, né, Lara? Se for colocar em centímetros, tem que eu acho que vai dar uns 3, 4 milímetros, né, Lara? Milímetro. Se a sua fé for desse tamanhozinho, ela já é grande. Você viu que para Deus, olha que você vê, tantas coisas de Deus é assim, né? O pouco para Deus é muito. Vou falar de novo: o pouco para Deus é muito. Tinha um jovem lá, tinha um cesto, 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplicou. 5.000 homens, fora criança, mulheres, comeu e sobrou. 5.000 homens. Pouco para Deus é muito. Muitas vezes é só barulho. No mundo espiritual, o pouco é muito. Isso é interessante, não é? Eu quero que você redobre a sua atenção agora nesse momento, que antes do Diácono Maurício me passar a oportunidade, tem um recado para a igreja. Um recado bem importante de Deus. Preste atenção, redobre a sua atenção agora. Falei de cesto aqui, eu lembrei desse recado. Senhor, não me deixe esquecer desse item importante. Tinha um anjo com cestas. Preste atenção. Esse anjo tinha cestas. Deus deu uma visão aqui na igreja. E o anjo do Senhor estava passando. 3 coisas ali nesse cesto. 3 coisas. Nesse cesto tinha peixe. Tinha peixe que estava pulando assim, vivo. Nesse cesto tinha pão. E nesse cesto tinha cálice. 3 itens tinha nesse cesto. E diante dessa visão o anjo passava. Cada um pegava um item. Um pegava pão, o outro pegava o peixe, o outro pegava o cálice, que tinha um suco dentro. E nem tudo que as pessoas pegavam era de grande valia. Tem pessoa que pegava afobado, não parava, analisava, escolhia, já pegava na pressão.
Não sei, Deus não me deu discernimento ainda, mas Deus me mandou passar esse recado. Fique de reflexão para ele. Que Deus está passando. Tem pessoas que estão tendo algumas prioridades que não é de Deus. Isso é importante. Algo que eu estou falando muito aqui, eu acredito que Deus está falando muito ao meu coração acerca disso. Tenha prioridades espirituais. Tem pessoas que estão priorizando muita coisa de fora e nada de cima. Sem que as coisas de fora, as coisas do mundo vai ficar aqui. E há que precisa priorizar as coisas de Deus. Eles priorizavam o trabalho. Fecha a loja lá, também não. Vem mais cedo. O povo olha assim e fala assim: rapaz, como é doido. Quase todo fechando essa loja aí. Doido esse povo. Né, pastor? Fecha lá, nem chuma. Vai a plaquinha lá, fecha lá, vai embora. E escuta, vai embora. Às vezes eu chego aqui na igreja que o povo manda mensagem: não, estou na loja não, estou aqui na igreja. Mas resolve isso aí, mas eu entrego isso para você. Já perdi venda, não estou nem aí. Estou ganhando com Deus. Deus não deixou faltar nada. E se faltar também, amém, vai continuar sendo Deus. A gente tem que entender isso. Ah, Senhor, você está buscando a Deus porque Deus está te abençoando. Se Ele abençoar, Ele é Deus. Se Ele não abençoar, Ele continuará sendo Deus. Glória a Deus. E se você ler na Bíblia, depois você pode até pesquisar aí, pastor. Eu já pesquisei aqui. Quer ver se há que precisa ter filhos? É? Teve, irmão? Não teve. Teve não. A Bíblia não fala assim se teve. A gente tem prioridade, né? Então, se Deus me dá, amém. Se Deus me dá também, amém. Tem gente que sabe o que Deus está mostrando assim, é referente desse texto. Tem gente que está priorizando as coisas da terra aqui. Nada do céu. Vai ficar aqui, irmão. Sinto muito me dizer, pastor, você está pregando o céu, tem que ser mais branco. Falar para mim, você está muito sim, pastor. Não, eu estou pregando o céu mesmo. Pregando as coisas de Deus. Terra, estão falando demais de terra. Quem tem terra, você vai no YouTube, né? Vai em outras igrejas aí, fala só sobre as coisas da terra. Mas coisas do céu é pouca igreja está pregando as coisas do céu. As coisas de Deus, as coisas eternas. O que vem do céu é eterno. Amém? Coloca a mão aí, onde você sente dor. Deixa eu te falar algo aqui também. Preste atenção aqui. Tem orado esses dias para Deus, pedindo a Deus coisas espirituais. Meu foco é espiritual. E algo que Deus tem falado no meu coração, Deus já me mostrou algumas pessoas aqui. Vamos fazer um check-up hoje. Falta de vitamina, imunidade. Tem gente que, se for calcular aqui, colocar em números, a imunidade está negativa. Estava orando hoje com uma pessoa, e inclusive uma pessoa que mandou mensagem, acho que foi essa semana, passou ora por mim. Mas sabe o que eu vi, gente? As pessoas estão vendo eu como está dando certo, né, pastor? As pessoas estão vendo como homem de Deus, né? Pastor, ora aí. A pessoa nunca, já tem anos, não manda nem mensagem para mim, do nada. Fala lá para mim, estou passando por isso. Aí essa semana mandaram mensagem: pastor, eu vi um culto que o senhor fez, o senhor postou um negócio aí. A pessoa não está nem mais. Já até saiu. Bem comecinho. E sei que sou homem de Deus. Eu fiquei alegre, olha, as pessoas estão vendo que eu sou homem de Deus, está dando certo. Estou alegrando o céu aqui, irmão. Porque as pessoas, quando a pessoa olha para você e fala assim: ora por mim, ela lembrou que você é homem de Deus, sim ou não? Já tentou de tudo, ela tentou de tudo, não deu nada. Aí ela lembrou: eu sei que sou homem de Deus, homem de oração, ora por mim. Ora por mim que eu preciso de Deus.
a Deus eu estou pedindo a Deus coisas espirituais. Privilegiando o espiritual. Põe a mão aí. Existem pessoas que Deus vai curar. Mas se Deus não te curar hoje, põe a mão aí. Quando eu estou falando, você vai pôr a mão aí. Eu vou terminar já. Paulo, ele vai ser preso. Quando você colocar na mão, eu vou finalizar aqui. Paulo foi preso. E quando Paulo foi preso, ele disse para outra pessoa, eu acredito ser de Timóteo: Timóteo, eu deixei ele sem vir lá doente. Paulo era um homem que Deus usava com cura, com milagres e maravilhas. Só que tem gente que Deus vai curar, mas tem gente que Deus não vai. Tem gente que Deus vai curar na hora, instantaneamente. Tem coisa que Deus vai curar lá na frente, mas tem gente que Deus não vai curar. Deus está mandando falar isso aqui para alguém hoje. Tem gente que Deus vai curar e tem gente que Deus não vai curar. E Deus está falando aqui nessa noite: se Ele não te curar, vai continuar sendo Deus? Amém. Quero ser boca de Deus aqui hoje. Coloca a mão, fecha o olho. Deus está falando: tem pessoas que eu vou curar aqui hoje. Tem pessoas que eu vou curar depois. Porque Deus vai ver aonde até onde você vai. E tem pessoas que Deus está falando assim, que às vezes nem vai curar. E Ele está perguntando: se eu não te curar hoje, eu vou continuar sendo Deus na sua vida? Pastor, é para mim, não sei. Deus mandou falar isso aqui. Não sei se é para você, não sei se é para mim, pode ser para mim também, não sei. Tudo que Deus fala, eu pego para mim. Deus for para mim, é para mim, amém. Se Deus não te curar, vai continuar sendo Deus? Deus está te perguntando hoje. Pergunta para você aí: se Ele não te curar, vai continuar sendo Deus? Porque Paulo tinha um espinho na carne, mas ele nunca foi curado desse espinho. Eu não sei o que é esse espinho, uma enfermidade, alguma coisa que atormentava, eu não sei. A Bíblia não fala o que era. Lá no céu você pergunta para ele. Lá no céu você pergunta: Paulo, que espinho é esse? Eu não sei. Que mistério é esse que eu tinha com Deus? Às vezes pode ser um espinho na sua carne, para lembrar que você depende de Deus. É uma enfermidade? É uma dor de cabeça? Às vezes é uma dor de cabeça. É um espinho na sua carne. Às vezes é uma dor no pé, uma dor no braço, uma dor no ombro. É um espinho na carne. Deus está falando: talvez isso seja um espinho na sua carne. Tem coisa que Deus não vai curar. E às vezes você está achando que Deus vai curar, mas Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Porque Paulo vai dizer: por 3 vezes eu orei a Deus, Deus não me curou, mas Ele ainda continuou sendo meu Deus. Ele não mudou para mim. E Paulo arriscou a sua vida até a morte por amor ao Evangelho. Deus está falando: se você não for curado, você vai continuar servindo a Deus como Ele é? E vai continuar declarando que Ele é Deus na sua vida? Que Ele é fiel na sua vida? Se você perder tudo hoje, Deus vai continuar sendo Deus na sua vida? Se você amanhã estiver doente, Deus vai continuar sendo Deus da sua vida? Eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu falar isso aqui. Se você ficar doente, se você perder tudo, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida? Deus manda você sair daqui com esse pensamento hoje. Isso é forte. Isso não é qualquer igreja que escuta isso aqui, não. É só a igreja raiz que prega a verdade e fala isso aqui. Ele vai continuar sendo Deus na sua vida? Você vai continuar exaltando a Ele? Você vai continuar glorificando a Ele? Porque Priscila e Áquila arriscou a vida deles por Deus. Abriu a casa deles, entregou tudo para Deus, perdeu tudo, foi expulso, mas reconstruiu tudo do zero, porque Deus era com eles. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, nessa noite, porque o Senhor continuará sendo Deus. Ainda que eu perca, que eu ganhe, o Senhor continuará sendo Deus. O Senhor não é só Deus quando o Senhor faz. O Senhor também é Deus quando o Senhor também não